Olá, seja bem-vindo a este vídeo sobre limites. Meu nome é Yaka, sou professor de matemática. Esta aula tem como objetivo definir formalmente o conceito de limite e resolução de exercício prático aplicando a definição de limite. Antes disso, subscreva no canal, coloca like e partilha, ajuda o canal a crescer. Então, vamos à definição de limite. Então, seja f uma função definida em um intervalo aberto qualquer que contenha a, podendo não estar definida a função, neste caso é a afirmação limite de f de x igual a L quando x tende a significa que para qualquer, ou seja, para e maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que o módulo de f de x menos L seja menor que o y, sempre que o zero é menor que f, que módulo de x menos a menor que delta. Isto é, a função, ou seja, a expressão modular esta aqui, que é o módulo de x menos a, é maior que o zero. Se o zero é menor, então significa que o módulo é maior que o zero e, por sua vez, o módulo é menor que o delta. Então, sendo assim, parece ser difícil de compreender esta definição, mas é só prestar atenção neste canal, vai prestar, é só prestar atenção, vai compreender definitivamente o conceito de limite. É bastante simples, parece complicado, mas é simples. Então vamos a isso. Antes disso, vamos relembrar, né? Fazermos uma pequena recapitulação sobre o conceito de módulo. Então, módulo de um número é a distância entre dois pontos em uma reta numérica, né? Então, temos aqui uma reta, aqui tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui tem o 6, ou seja, tem valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então, aqui continua, né? O módulo de um número, ou valor absoluto, é a distância entre dois pontos em uma reta. Então, vou escolher, por exemplo, aqui, considera que o 2 até o menos 3, né? O módulo é a distância entre esses dois pontos, né? Que é dada por o 2 menos o 3, né? Então, ou seja, é de origem até a extremidade, ou pode considerar como sendo a origem aqui a extremidade, o valor é sempre o mesmo. Então, continuando, fica menos vezes menos, calculo os sinais primeiro, então fica 2 mais o 3. Isto é igual a módulo de 5, que é igual a 5. Começando com menos 3, como sendo a origem, fica menos 3 menos 2. Vai ser igual a módulo de menos 5, que é igual a 5. Então, o módulo do número é sempre positivo, né? Então, significa que o módulo de A é igual a A e o módulo de menos A é igual a A. Em nenhum momento o módulo do número é negativo, pois o módulo expressa a distância. A distância em nenhum momento ela é negativa, a distância é sempre positiva. Então, esta definição é de uma forma particular. Então, vamos, em forma geral, de uma forma geral, considere-se que aqui tenhamos um ponto A, aqui também um ponto X, né? A distância entre esses dois pontos é dada por x menos a. Isto expressa a distância, ou poderia também ser de a até o x, expressa também a distância. Então, presta muita atenção. Considere um delta, um número qualquer maior que zero. Então, preciso dar esta pequena explicação para poder compreender o conceito de uma forma fácil de limite, né? Então, na forma analítica, depois vamos interpretar já a definição graficamente. Vai compreender facilidade, vai entender de forma fácil. Então, veja, considerando essa expressão aqui, né? O módulo de x menos a, sendo menor que o delta, né? O delta é um número maior que
zero. Então, e o mesmo delta é maior que essa expressão, né? Então, vou traçar uma reta aqui para auxiliar na interpretação. Aqui tem o extremo A, aqui tem o A mais delta, aqui tem o A menos o delta. De A à esquerda, o delta menor assume o valor menor que assume o valor positivo, né? Então, veja que o delta, este espaço aqui, essa distância corresponde à distância de delta. E essa distância aqui também expressa o delta. Então, sendo assim, em que ponto se localiza o x? Então, como o x menos a é menor que delta, então significa que o x encontra-se neste intervalo aqui. Então, pode-se dizer que é deste ponto até este ponto aqui tem o x. Então, o x, se é deste ponto até este ponto aqui, é o delta. Então, se o x encontra-se aqui, então significa que o x ocupa somente essa parte. É a distância entre desta parte aqui. Significa que é menor, porque a distância vem até aqui. Ou seja, supondo que o x também esteja aqui, né? Então, significa que o x é daqui até aqui, enquanto o delta é daqui até aqui. É sempre o maior o valor de delta. Então, é muito importante relembrar disto. Então, vamos agora ao conceito de limite, a definição de limite formalmente. Então, vamos entender isto. Seja o f uma função definida em um intervalo aberto, qualquer que contenha a, podendo não estar definida é a. Então, significa que o limite, a função pode não estar definida em a, né? Vai entender, vou elaborar, ou seja, eu vou fazer vídeos a explicar acerca a posterior, né? Acerca de continuidade e descontinuidade das funções. Vai perceber com muita facilidade. Então, a função pode estar definida ou não neste ponto aqui. Isso não importa, não é de grande importância. O que importa é perceber o comportamento da função na vizinhança de x. O que é que acontece na medida em que o valor se aproxima de um A, né? Então, graficamente, vai poder compreender com muita facilidade. A afirmação, o limite de f de x igual a L quando x tende a A, significa que para o epsilon maior que zero, existe sempre um delta, né? Tal que a distância de f da função até o L é menor também que o epsilon, sempre que o zero é menor que módulo de x menos a, e o módulo de x menos a também, por sua vez, é menor que o delta. Então, vamos entender esta definição graficamente. Então, tem aqui este gráfico aqui. Veja só, é o gráfico de f de x. Este gráfico aqui, a função está definida, por isso aqui esta bolinha está pintada. Então, quando está pintada, significa que está definida em a. Então, f de x é igual ao limite, né? Então, veja aqui, vamos considerar que temos um epsilon maior que zero, né? Então, significa que neste ponto, mais ou menos, aproximadamente neste ponto, teremos o L mais o epsilon, né? Uma vez que essa distância é L, o limite é L. Então, neste ponto aqui, teremos o epsilon, o L mais o epsilon. Então, neste ponto aqui, teremos o L menos o epsilon. Então, a partir da função, do limite da função para baixo, assume o valor negativo, é menos, e da função para cima, assume valores da função de epsilon positivo, né? Então, veja só que aqui surge um intervalo. Surge um intervalo, que este intervalo está limitado daqui até aqui. Então, tem aqui este intervalo aqui. Tem este intervalo aqui. Então, veja só, presta atenção. Aqui tem um delta, também maior que zero, que a partir de A até de A à direita, né, tem o A mais delta, e daqui é o A menos delta. Aqui temos um novo intervalo, temos outro intervalo aqui em relação ao eixo dos x, o eixo das abscissas, né? Então, veja só,
que o f de x, quando quando a abscissa é a mais delta, encontra-se nesta zona aqui. Então aqui vai ter o f de a menos mais o delta. Então esta definição significa que, tendo um delta maior que zero, então no ponto em que o a mais delta, o seu f de x está dentro do intervalo, o f de x também estará dentro do intervalo, né? Estará dentro do intervalo. Então aqui também tendo um a menos o delta. Então, o seu f de x encontrar-se a neste intervalo aqui. Então, fica o f de a menos o delta. Ou pode-se escolher também outro ponto que esteja dentro deste intervalo aqui. Então, escolhendo um ponto dentro do intervalo, o que acontece quando f de x é a? Importa poucamente, ou seja, nem importa. O que importa é entender qual é o comportamento da função quando x tende para o a, tanto para a esquerda assim como para a direita. Então, vamos escolher um x, vou supor que seja um x1. O f de x1, neste ponto, terá o seu f por aqui, né? Dentro deste intervalo. Então, a definição expressa que qualquer x pertencente a este intervalo, o seu f de x também está dentro deste intervalo aqui. É o que esta definição diz, né? Apesar de que é uma definição que, ao olhar, parece ser complicada de compreender, é fácil. Em geral, a definição diz que qualquer função, qualquer elemento de x que esteja dentro deste intervalo, o seu f de x também estará dentro deste intervalo. Podemos escolher um ponto aqui, chamamos de x2. Então, o seu f estará dentro deste intervalo aqui, x2. Então, esta aqui é que é a definição formal de limite. Então, aqui tem o segundo gráfico, né? Veja o segundo gráfico. Então, a função é esta, o gráfico da função. Então, a função neste ponto não está definida neste ponto aqui, f de a. Por isso, a bola aqui está pintada, aqui a bola está aberta. Então, significa que a função neste ponto não está definida. E isso não interfere, né? E não importa. O que importa é entender o que acontece nesse extremo aqui. O que acontece nesta função quando o x se aproxima-se de a, o x também se aproxima de a, tanto à esquerda assim como à direita. Então, vejamos, vamos considerar que aqui tenhamos o a mais o delta, tendo em conta que delta é maior que zero. Aqui tenhamos também um a menos o delta, considerando que aqui tem o epsilon maior que zero, né? Então aqui teremos aproximadamente um L mais epsilon, aqui um L mais o epsilon, né? Então, o f desta função encontrar-se a dentro deste intervalo aqui, né? Que é o f de a menos o delta, e o f desta função também estará dentro do intervalo, que é o f de a mais o delta. O intervalo é este aqui, que está limitado no intervalo de L mais epsilon e L menos, que é menos L menos o epsilon, né? Então significa que este ponto, qualquer valor que esteja dentro deste intervalo, o seu f de x também estará dentro deste intervalo. É exatamente isso que a definição diz. Então vamos escolher um ponto, né? Vou chamar de x1. Então este ponto aqui, o seu f de x está mais ou menos neste ponto aqui, f de x. Então este ponto aqui está dentro deste intervalo aqui. E mesma coisa, podemos escolher um ponto que esteja dentro deste intervalo, vou chamar de x2, né? Veja só
que o f de x, também o seu f de x estará dentro do intervalo aqui. Quanto mais escolhe o valor, ou quanto mais se aproxima do A, o valor de f de x também se aproxima do limite aqui. Esta é a definição formal de limite. Agora vamos a um exercício prático da aplicação da definição de limite. Então, trago aqui este exercício. Dado o limite 2x menos 2 quando x tende a 3 igual a 4 e o y igual a 0,02, determine o delta positivo tal que f, o módulo de f de x menos l seja menor que o y, sempre que o 0 é menor que o módulo de x menos a, ou seja, o módulo de x menos a é maior que o 0 e o módulo de x menos a é menor que delta. Para poder determinar o delta, primeiro devemos identificar a função f, o L, né? O y já temos aqui. Então, vamos aplicar esta condição para poder achar o delta. Vamos achar o delta em função desta condição aqui, que se verifique também essa condição. Então, fica módulo de f de x menos L menor que o y, né? Então, a função f de x é esta aqui está a função f de x, aqui tem o L, então é só substituir na função. Então, fica o módulo f de x é 2x menos 2 menos 4, né? 4 que corresponde ao valor de L, menor que y. Então, menos 2 e menos 4 são semelhantes, então temos que calcular. Então, fica 2x menos 2 e menos 4 dá menos 6, menor que y. Então, tem a propriedade, sempre que tiver um P, módulo de P, menor que Q. Então, significa que existe um Q, né, com sinal contrário, oposto, de Q menor que o P. Então, fica o P maior que Q. Então, este Q com sinal contrário menor que P é o menos Q. Então, tem esta propriedade aqui que devemos aplicar aqui. Então, vai ficar 2x menos 6 menor que o y é 0,02, né? Antes de aplicar a condição. Então, fica 0,02. Agora, podemos já aplicar esta condição aqui. Então, fica 2x menos 6 menor que 0,02 e, por sua vez, este aqui é maior. Então, que o oposto de 0,02. Então, este 6, quando passa para cá, fica positivo. E este aqui, quando passa para cá, fica positivo. Quando passa para outro membro. Então, fica menos 0,02 mais 6 menor que 2x menor também que 0,02 mais o 6 é negativo, quando passa para cá fica positivo. Então, menos 0,02 mais 6, isto dá 5,98, menor que 2x, menor que 0,02 mais 6, fica 6,02. Então, este 2 está multiplicado, quando passa para cá, divide. E quando passa para cá também, divide. Então, fica 5,98 dividido por 2 é menor que o x e é menor que o 6,02 sobre o 2. Então, fazendo esta divisão, 5,98 dividido por 2 dá 2,99, menor que x, menor que 6,02. Isto fica igual a 3,01. Então, temos esta desigualdade aqui. Então, temos que representar na reta para poder facilitar
a localização do valor de delta, ou a determinação do valor de delta. Então, tem esta reta aqui, o extremo aqui, precisamos do extremo. Então, o extremo, qual é o valor do extremo? O valor do extremo é o valor que corresponde à tendência de x. Este aqui é o eixo x. Então, veja só, o limite, o x tende para 3. Então, aqui tem o extremo 3. Então, aqui vamos ter este valor determinado, o 3,01. Aqui também vamos ter o 2,99. Então, veja só que a distância da origem até a extremidade, esta distância aqui corresponde a delta. Esta distância aqui também corresponde a delta. Então, sendo assim, é só calcular esta distância aqui. Vimos no início do vídeo como é que calcula-se o módulo, né? Então, o módulo, ou seja, a distância. Então, significa que é de 3,01 menos 3, que dá 0,01. Aqui também é 3 menos 2,99, isto fica igual a 0,01. Então, aqui tem o delta igual a 0,01. Então, este valor é o valor que pede-se para calcular aqui, que satisfaça esta condição aqui, que satisfaça essa condição aqui, em função desta aqui. Então, significa que qualquer valor que f de x, ou seja, que o x assuma, então será menor que este aqui. O valor será menor que o delta. Então, se gostou do vídeo, subscreva, coloca like, partilha, ajuda o canal a crescer. Até mais.